E aí, gente, tudo bem? Estamos chegando para mais um podcast em frente. Que prazer ter você aqui mais uma vez conosco no nosso canal, para juntos nós seguirmos em frente na caminhada da fé e também enfrentarmos os falsos ensinamentos. Já de cedo, ó, deixa o seu like aí, tá? Curte esse canal, curte esse conteúdo aqui se você gosta, se você é edificado por ele. Não se esquece, curte, se inscreve, não passa só por aqui não, né? O pessoal às vezes passa por aqui, mas não se inscreve, não faz isso não. Se inscreve aí, ativa o sininho, para que toda semana quando chegar conteúdo aí, quando a gente lançar conteúdo novo, vai aparecer aí no seu dispositivo, tá ok? Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia aqui conosco. Olha, hoje nós temos o prazer imenso de ter aqui conosco a Lilian de Paula, tá? Rapaz, eu acho que vou ter que pegar umas horinhas aqui para falar o currículo dela, tá? Mas eu vou falar algumas coisas aqui, olha. Ela é psicoterapeuta, educadora parental, palestrante internacional, tem o título de doutor honoris causa em psicoterapia lá em Brasília, indicada ao prêmio de melhor psicoterapeuta do Brasil em Londres e Dubai, tá? Trabalha com famílias há quase 20 anos, fundadora da comunidade Mulher de Coragem e da mentoria Mãe Melhor, fez iniciação científica com famílias no contexto de abuso sexual no CNPq, também estudou na PUC, fez pós-graduação na Federal de Viçosa, conciliadora na comarca de Contagem, capelã escolar, especialista em entender adolescentes e por aí vai. Meu Deus. É mole, rapaz? Então é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre famílias. Né? Hoje nós vamos falar sobre família, sobre valores, né? Os valores do reino de Deus em contraponto aos valores desse mundo, como que as famílias precisam entender isso para poder seguir em frente, né? Mas, ô Lilian, que prazer ter você aqui conosco. Obrigada, o prazer é meu, é uma honra estar aqui. Parabéns, né, pelo trabalho que vocês fazem. Seguir em frente aí, que realmente está sendo um desafio hoje, principalmente com valores cristãos. Muito desafio. É verdade. Mas olha só, hoje eu tenho o pastor Flaviano aqui conosco. Quer dar o seu oi aí, pastor? Olha, hoje eu tô empolgado, tá? A nossa convidada hoje vai nos ensinar aqui coisas preciosas, tanto para nossa vida, né? E no meu caso, na sala de aula, Gisele também, né, Gisele? Com certeza. Nossa, como que pode mudar o nosso olhar e o seu olhar pai, o seu olhar filho para a questão da família. E a minha querida esposa, Gisele, tá aqui com a gente também, né? Já há algum tempo que ela não aparecia por aqui, mas tá aí hoje para nos ajudar, né, nesse conteúdo que vai ser bom demais. Na expectativa, estamos aqui num esquenta aqui um pouquinho antes e a empolgação ficou. Se prepara, Muitas perguntas. Muitas dúvidas. É isso mesmo. Bom, gente, tem uma galera que nos apoia por aqui, né? Eu queria fazer menção do amigo Adriano da Autoescola, né? Se você tem aí o interesse de tirar a sua carteira de habilitação, né? É isso que é um sonho, uma grande ferramenta nos dias de hoje, né? Procura o nosso amigo Adriano, da Autoescola do Adriano, que ele vai te ajudar aí com muito conhecimento, tecnologia, enfim. Procura ele lá que eu tenho certeza que você vai ter um atendimento de qualidade. O nosso amigo Adriano, aquele abraço. Tem episódio dele aí falando sobre empreendedorismo cristão. Acho que todo mundo tirou carteira, foi lá, né? Eu tirei. Eu também. Eu também. Eu não, porque eu não sou daqui, né? Eu tirei as duas das carteiras que eu tenho, Adriano. Muito bem. Ô Lilian, bom, como eu sempre falo, né? Acho que já virou até bordão. Vamos começar do começo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, né? Como que foi a conversão? Já nasceu em berço cristão? Como que foi, né, a sua experiência com Deus? A sua experiência para chegar na sua profissão até onde você chegou? Então, eu nasci em Santa Maria do Suaçuí, uma cidadezinha com 14 mil habitantes, considerada a cidade da fé. Oh. E já passou até no jornal com a Nossa Senhora de todo tamanho. É uma das maiores que tem aí no Brasil. Não sei falar se é a maior de todas, mas é bem grande, tá? Sim. Em qualquer lugar que você vai na cidade, você vê ela tá lá. Então, é muito católico o pessoal. E eu cresci na igreja católica. Sim. Inclusive, lá tem até um cônego que eles consideram santo e que tem romaria. No dia dele lá, fica lotado a cidade, não tem lugar nem de pisar direito. Mas assim, a gente tinha alguns amigos cristãos. Meu pai, na verdade, tinha uns amigos cristãos, que é o pastor Timóteo, que é pai do Marco Aurélio, que é cantor, não sei se vocês conhecem. Ele é da Assembleia do Pastor Silas Malafaia. Sim, sei quem é.
E então, assim, meu pai já tinha, assim, esse conhecimento, e meu pai sempre gostou muito de estudar, de procurar. Então, eu lembro de algo que ele falava comigo, o seguinte: esse monte de santo aí, isso não existe não, tá? Nossa Senhora, esse negócio que achou no Rio, isso não existe não. Existe Maria, que foi a mãe de Jesus, mas ele ensinava isso pra gente. Sim. Mas eu era cristã, eu acreditava mesmo em Deus, eu frequentava mesmo a igreja. Inclusive, eu tenho um primo que foi padre, hoje ele é assistente social também. E eu cresci ali nesse meio cristão. Mas o pessoal, assim, quando falava crente, meio que tinha um preconceito. Sim. Era como eu, na minha fase de criança, a gente via assim, é alguém que não ama Deus. Era alguém estranho, era alguém diferente. Não tinha igrejas cristãs no interior igual tem hoje, era só a igreja católica. Sim. E se tinha, a gente não tinha muito conhecimento, né? Pelo menos eu fui criada bem presa, meu pai militar. A gente não saía, não tinha muito conhecimento. E aí eu vim pra cá com 15 anos, 14 para 15 anos, cheguei aqui já com 15 anos completos. E aí bastou um culto, o primeiro culto que eu fui para poder aceitar Jesus, entender o plano da salvação e ficar na igreja cristã evangélica. Então, eu me converti aqui na presbiteriana Luz e Vida. Certo. E eu lembro que eu fui num culto, numa casa que era de uma senhora da Igreja Batista, aquela igreja que tem no Alterosa ali no centro, uma igreja tradicional, ali perto da Denso. Sim, sim. Aqui em Betim. Eu não lembro o nome dessa senhora, mas eu lembro que ela era parente da Geni, de alguém ali que era amigo da Magna, que a gente estava falando antes, né, do pastor Lira, que é casado com a Silvia. Então eu me converti ali. Era extremamente tímida, muito vergonhosa. Eu levei alguns anos para ter coragem de ir na frente, aceitar Jesus, levantar e aceitar Jesus. Mas estou na igreja desde essa época, desde 15 anos. E sempre estive no louvor, sempre estive na liderança da igreja, fazendo algumas coisas. E graças a Deus até hoje. Fui professora do meu filho na escola dominical. Legal. De tímida a palestrante internacional. Gente, eu era muito tímida. Que legal. Muito tímida, muito caladinha. E eu posso explicar um pouquinho sobre isso, porque tem muitos pais gerando essas feridas nos filhos hoje. E eu achava lindo ser tímida. Sim. Eu achava que era moça para casar, que era bonitinho, ser boazinha, ser caladinha, ser tímida. Foi muito desafiador desapegar do rótulo da timidez. Muito. E uma das coisas que me fez querer parar de ser tímida, por incrível que pareça, né? Você também é pastor? Ainda não. Né? Ele é pastor. O pastor falou que nem tem muito a ver assim, o contexto, mas eu ouvi alguém falando: os tímidos não herdarão o reino do céu. Eu falei, gente, eu vou ter que dar um jeito. E aí, assim, foi o primeiro gatilhozinho, sabe? E aí eu comecei mesmo pregando. No louvor, depois pregando. Aí depois, quando eu fui para a faculdade, porque eu fui para a faculdade com 31 anos, para dar exemplo para o meu filho, que é uma história linda, que outro dia vocês podem me chamar também para contar, porque é uma história muito inspiradora para jovens e adolescentes. Sim. E com 31 anos. E aí que eu comecei também a fazer trabalhos, a apresentar trabalho. Tremia igual vara verde. Porque na escola, até o 2º grau, eu não respondia uma pergunta. Eu não ia na frente. Eu era muito tímida. Muito mesmo. É Deus quem faz, né? É a prova de que é Deus quem faz. Deus, ele muda a gente. E isso é bom demais. Bom, Lília, eu queria entrar no tema, mas é da seguinte maneira: quando nós olhamos para a palavra de Deus, né, quando nós lemos a palavra de Deus, nós percebemos que há uma lacuna muito grande, que há um espaço muito grande entre os valores do reino de Deus, né, os valores que a Bíblia nos mostra são os valores de Deus, e os valores desse mundo, os valores do sistema desse mundo, né? Como essa troca de valores, né? Vamos colocar aqui os valores do céu e os valores do mundo, né? Os valores do reino de Deus e os valores do mundo. Como essa inversão de valores, como essa troca de valores, ela afeta as famílias. Já que nós entendemos que a família é uma instituição divina, né? Uma instituição formada por Deus, portanto, deveria seguir os valores do reino de Deus.
E aí, fala pra gente, vamos lá. Posso causar polêmica? Olha, ó, polêmica a gente gosta de polêmica, viu? Pois é. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Quem que Deus criou primeiro? A sociedade ou a família? Então, A sociedade é a célula máter. A família é a célula máter da essa sociedade. Então, se os valores da sociedade estão invertidos, é porque os valores da família estão invertidos. Quem leva os valores para a sociedade é a família. Certo, São as famílias. certo. Então, o jeito de mudar isso é mudando as famílias. A gente muda a sociedade e o mundo a partir de cada família. Então, é na família que está o problema, não é no mundo. Não é na sociedade. Certo. Né? A gente tem os desafios do mundo, a gente tem as aflições, a gente tem tudo que a gente sabe que a gente já passou e ainda vai passar. Mas se eu quero mudar algo na sociedade, eu começo em cada família. A família é responsável por levar os valores para a sociedade. Só que, infelizmente, nós pais não estamos preparados para ensinar os valores para os filhos da forma assertiva e intencional. Certo. A gente vai levando do jeito que foi jeito que passado dá. para a gente gente vai levando adiante, vai repetindo padrões e vai levando. E geralmente a gente não olha para os nossos filhos, a gente olha para a nossa criança ferida. Você fala assim, eu vou dar isso aqui para minha filha porque eu não tive. Então eu quero dar para ela. Você nem sabe se a sua filha quer aquilo. É a sua necessidade, é a necessidade da sua criança que não foi atendida na infância. É a sua criança Ou então o interior. contrário, você fala, eu não vou fazer isso. Porque senão ela vai crescer achando que pode tudo. Meu pai fez assim, assim comigo e deu certo. Eu virei o homem que eu me tornei. De novo, você olhando para você e não para sua filha. Sim. Então, assim, eu preciso aprender a olhar para o meu filho, atender as necessidades emocionais dele e saber quais são os meus valores, quais são os valores da minha esposa e quais os valores eu e ela vou escolher para ser a base da cultura familiar. Certo. Porque se eu perguntar para qualquer um que está assistindo a gente, ou para qualquer um de nós aqui, quais são os valores, qual é a cultura da empresa que você trabalha? Seja ela sua ou seja você empregado, qual é a cultura da empresa? Todo mundo sabe responder. Mas se eu te pergunto qual é a cultura da sua família, você vai parar para pensar. E provavelmente, não sei se alguém que está ouvindo a gente já pensou nisso, mas as pessoas não sabem qual é a cultura da família. Então, se a cultura da família não está forte e bem estabelecida, se ela não foi feita de maneira intencional, então não tem como a sociedade estar ok. É verdade. É engraçado, Renan, vou falar um comentário aqui, eu tô lembrando de uma pergunta que uma aluna fez pra mim essa semana. É sobre sociologia. Eu tô falando sobre Durkheim. Durkheim é o primeiro, considerado o primeiro sociólogo, né? Ele vai tornar a sociologia uma ciência. E ele fala o seguinte, para trabalhar isso que você tá falando, Lilian, ele fala o seguinte, que o indivíduo, ele é o que é por causa da sociedade. Ou seja, as minhas escolhas, aquilo que eu sou porque é uma pressão muito grande da sociedade sobre mim. Então é como se a culpa fosse da sociedade. Mas pensando por essa ótica que a Lilian tá falando, é como se a sociedade, os valores da família se tornassem tão pequenos, tão frágeis, e a sociedade se torna tão grande que os valores que predominam a sociedade, agora, ele interfere na minha família. Você entendeu? E ela me perguntou, porque eu falei assim, olha... E aí que fez a pergunta e eu parei a aula nessa... Realmente estava terminando a aula, eu falei, ó, fica com essa pergunta que eu quero voltar à aula, na próxima aula, com essa resposta. Porque eu disse para ela assim, todas as nossas escolhas são uma pressão, uma influência da sociedade. E ela me perguntou, e quem influencia a sociedade? Uhum. Já tem... Essa é uma das respostas. Essa é uma das respostas. E eu acho que talvez o grande problema tá aí a inversão de valores. Ao invés da família influenciar a sociedade, tá sendo o contrário.
né? Os valores ruins que vêm sendo formados na sociedade é que estão influenciando na família. Por exemplo, um pai e uma mãe que não conseguem entender, como você falou, né? O que o filho quer, entender o filho ali. Talvez porque tá tão bitolado em consumismo, em tantas outras coisas, que esquece E eu até queria que você desenvolvesse um pouco mais esse ponto. A cultura pensada, gostei dessa ideia. Como a gente faz isso? Vou falar. Cultura pensada, fala pra gente. Tem uma frase martelando aqui na minha cabeça de Abraham Lincoln que fala: as mãos que embalam o berço são as mesmas que governam o mundo. Então, alguém criou o governo, alguém criou o Lula, alguém criou o Bolsonaro, alguém criou... como que chama agora? Que fugiu o moço lá da guerra. Que todo mundo odeia, não o outro antes, gente. Da Segunda Guerra? O Hitler. Isso. Alguém criou ele. Também, né? Então, assim, a mão que embala o berço é a mão que governa o mundo. Então, a família tem o poder. E foi Deus que fez a família. E Deus fez a família primeiro. Então, a partir de cada família, eu acredito que é a esperança. Inclusive, a igreja é a extensão da família. Sim. Se a família está fragilizada, a igreja está fragilizada. Pode ser. Não. Mãe mais tarde. Eu fui mãe. Tem 3 anos de idade. Vinha muito essa preocupação. Mas eu vou ter um filho... E a sociedade está tão corrompida, como que vai ser, né, criar um filho nessa sociedade hoje? E uma das coisas, assim, a questão as pessoas que são más, né, que têm valores que não são, assim, né, tão exaltados, elas têm muito. E esses filhos estão hoje, né, indo para a sociedade e tal. Agora, aquelas que têm coisas boas a ensinar, ficam com medo de ter filhos e colocar os filhos na sociedade. Imagina se esse quadro invertesse. Se eu que tenho, né, ali conhecimento sobre Deus, uma proximidade com Deus, eu queira gerar, como que vai ser a sociedade amanhã, né? Mas muitos de nós, a gente não, como eu dizia, não vou ter filho agora, é muito perigoso. Como é que eu vou soltar uma criança nesse mundo? Nós temos que pensar 2 vezes. Exatamente. E aí me vem outra frase, né, do Martin Luther King. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Sim. Exatamente. E aí a questão é o seguinte, pensar na cultura. A cultura, quando se forma uma cultura... Os membros ali, seja de uma empresa, seja da igreja, seja da família, quando se forma uma cultura, a gente vai lutar para fazer valer aquela cultura. Eu não sei se vocês já vestiram a camisa de alguma empresa, de alguma instituição. Eu já gerenciei por muito tempo lojas Anjo Azul e eu vesti a camisa, por exemplo. Estou dando um exemplo. Então, você veste a camisa e você quer fazer valer. Você fala, não, aqui na nossa empresa não é assim. Aqui na nossa empresa é dessa forma. Então, da mesma forma é na família. Quando se forma uma cultura, a gente faz tudo para fazer valer. E para dar certo. Sim. A gente se movimenta em prol disso. E a cultura envolve tudo. Os valores, as regras, o que aquela instituição acredita, o que vale ali, o que não vale. E os valores é a base de toda a cultura. Então, os valores são a base da cultura familiar. Só, gente, que as pessoas não estão preparadas para isso. Inclusive, né, eu já fui líder de Casados para Sempre. E nenhum curso de noivo, nenhum curso de casal na igreja prepara o casal para isso. Ninguém sabe falar sobre essa base, ninguém sabe, ninguém tem a consciência disso. É um trabalho árduo meu, tá? Porque os pais são arrogantes. Eles acham que sabem, eles acham que estão fazendo correto. Só quando chega na adolescência, que aí eles falam, Lília, me socorre que eu não conheço meu filho mais. Até então eles acham que está ensinando no caminho do Senhor, que está levando para a igreja e que está tudo bem. E não está tudo bem. Porque eu preciso formar essa cultura de maneira intencional. E o primeiro passo, porque ela vai ser formada, você entende? De qualquer forma. Sim. Então, como que eu sei que a cultura da minha família foi formada de maneira ok e tá ok?
Pergunte para os membros da família o que ele pensa da família. O que a sua esposa pensa da sua família? O que ela fala sobre você? O que você fala sobre ela? O que você fala sobre a sua família? O que seu filho adolescente fala da sua família? Ele gosta? Ele tem prazer de estar ali? Ou ele tem vergonha quando você está perto? Ele não quer que você chegue perto? Ele não quer falar que é daquela família? Aí você sabe se a cultura foi bem estabelecida ou não. Certo. E aí a primeira coisa que eu preciso saber são os valores. Os valores é aquilo que nos move. Os valores são emoções que nos faz tomar decisões. E para eu estar feliz, eu preciso estar com os meus valores sendo vividos. Se eles estiverem sendo infringidos, eu não sou feliz. Quando você vê alguém que está sempre cabisbaixo, sempre meio deprimido, meio triste, com certeza ela não está vivendo os valores dela. Certo. Então eu preciso saber quais são. Como que eu descubro, Lilian? Uma sessão de valores. A gente faz uma sessão de valores onde eu te ajudo a descobrir quais são de verdade os seus principais valores. Que a gente tem um monte, mas a gente tem ali uns 5 principais que nos move. Que a gente é mais direcionado por eles. Um exemplo, dê um exemplo. Eu vou dar um exemplo. E tem uma hierarquia também. Certo. E tem critérios. O que é respeito para mim não é o mesmo que é para você. Para o meu avô, respeito era cala a boca e me escuta. Quem manda aqui sou eu. Para mim, respeito é eu te ouvir, respeitar as suas opiniões, o que você pensa, né? Qual filosofia que você segue. Então, isso é respeito para mim. Então, tem critérios, tem hierarquia. O que é hierarquia? Um vem antes do outro. Aí eu vou te explicar. Suponhamos que a gente fez uma sessão de valores e você descobriu que você tem um valor segurança muito forte. Você quer prover segurança para sua esposa, que por sinal é linda, né, gente? Aí, rapaz, você acha que eu escolho mal? né? Aí você quer prover segurança, mas você também tem um valor honestidade muito forte. Certo. Lília, por que eu preciso saber qual que vem primeiro? Para você não sofrer e saber como que você se movimenta. Porque, por exemplo, sua filhinha está passando mal, você não tem convênio, está sem dinheiro, você está agoniado, você é pai, o que eu faço? Aí eu tenho uma filha mais ou menos da idade da sua e eu tenho um convênio bacana. E aí eu te ofereço. Renan, leva sua filha e faz ela passar pela minha. Se o seu valor segurança for mais forte do que a honestidade, você vai levar. Você vai passar por cima dele. Se a honestidade for mais forte, você não leva. Entende? Então eu preciso saber os critérios. E aí como que descobre? Na sessão de valores eu tenho as perguntas, eu tenho as ferramentas que eu vou descobrindo quais são os seus valores e eu te ajudo a descobrir qual o meio que você está vivendo esse valor. E aí eu vou dar um exemplo que eu gosto dele, todo podcast que eu sou convidada eu falo dele, mas ele é muito bom. Pode falar. Que um casal estava para se separar. Porque a esposa tinha o valor segurança muito forte e o marido tinha o valor desafio muito forte. Só que ele nem sabia disso. Nem sabia que desafio é um valor. Porque quando você pergunta para as pessoas, eles falam, meu valor é Deus, família. Isso é um valor meio. É um valor que você... É um meio que você usa para viver os valores. Certo. Né? Tem pessoas que se casam e formam uma família porque tem um valor amor muito forte. Tem pessoas que formam uma família porque tem um valor segurança muito forte. Então, é um meio, mas as pessoas não têm essa noção. E aí... O que ele fazia? Ele pedia conta do emprego. De 3 em 3 meses estava pedindo conta do emprego. E o casamento ia acabar. Desafio. Mas o que movia ele era o desafio, mas ele não tinha noção disso. Então a gente ajudou ele, né? Eu ajudei ele a encontrar outras formas, outros meios para viver o desafio. Sem quebrar a segurança da esposa. Sem quebrar a segurança da esposa. Olha que interessante. Então é muito sério isso, principalmente na adolescência. E aí vem a questão do medo de ter filho. Porque até os 7 anos de idade eu formo a autoestima dos meus filhos. Não é o mundo. Não é a sociedade. Sou eu e meu marido. Então, a autoestima é formada até 7 anos de idade. A autoimagem que a sua filhinha vai ter depende do que você vai falar, fazer até os 7 anos de idade. Certo. Se ela vai... Todo ser humano precisa se sentir amado, importante, reconhecido, visto. Palavras de afirmações, tô né? gostando. Então, todo ser humano precisa disso. São necessidades básicas, igual fazer xixi, cocô, comer, dormir, beber água. Certo. Então, a gente precisa se sentir amado, reconhecido, importante, visto, seguro.
E se a criança não se sente assim até os 7 anos de idade, isso vai refletir na vida adulta. Sim. Hoje eu fiz uma postagem no meu Instagram sobre a ferida da traição. Que as pessoas falam assim, eu tenho o dedo podre pro amor. Eu só arrumo o homem que trai. Eu não confio em ninguém. Eu sou muito exigente, eu não confio em ninguém porque eu já fui muito traída. Na verdade, não foi, é por causa da infância. Porque até os 7 anos você se sentiu traída. Se sentiu traído. E aí você cresce com a ferida da traição. E aí você é atraído, na verdade, por pessoas que vão te trair. Para provar que você tá certo. Porque você trabalha o tempo todo para provar que você tá certo. O seu cérebro trabalha o tempo todo para provar que você tá certo. Se você é honesto, tem um valor honestidade muito forte, compra um pão na padaria e te devolvem o troco errado, você vai lá devolver. Porque você quer provar que você tá certo. Então, da mesma forma, isso acontece com todos os valores. Então, até os 7 anos de idade, essa criança se sentiu traída. Como? Eu vi isso acontecer no aeroporto, anteontem. O menino pediu um chaveirinho, eu estava olhando um chaveirinho que meu filho comprou um cachorrinho. E aí o menino falou, compra mãe, compra, eu quero esse. Não, a gente vai ali na volta, a gente compra. E aí a irmã mais velha falou, essa volta não vai chegar nunca. Então... Essa é frase de mãe. Essa criança está se sentindo traída. Sim. Me enganaram. Tira 10 nas provas, passa de ano, que eu vou te dar uma bicicleta no final do ano. Não deu. Me enganaram. Eu me senti traída. Papai vai ali e volta. Nunca mais voltou. Me senti traída, me senti enganado. Então, eu cresço com essa ferida. É o contrário. Não é porque os homens me traíram que eu me sinto assim, que eu sou rígida. Não. É porque eu me sinto traída, tenho a ferida da traição, eu acabo atraindo sócios, amigos, maridos que me traem. Entende? Então, a gente tem um poder na mão. Deus não ia colocar a gente numa fria assim, entendeu? A gente tem um poder porque até os 7 anos você cria essa autoestima, essa autoimagem. Se a sua filha vai se sentir amada ou não. Se ela vai achar que ela tem que namorar com qualquer pessoa ou não. Se você for um bom pai para ela, se ela se sentir acolhida, amada e pertencente dentro de casa, ela não vai namorar tão cedo. Ela não vai querer sair dali tão cedo. Muito menos com qualquer pessoa. Né? E muito menos com qualquer pessoa. Aí eu costumo perguntar para os pais, se a sua filha escolher um marido igual a você, ela vai fazer uma boa escolha? Se a sua filha... Ai, amor. Vai. Se a sua filha for uma mulher igual a você, ela vai ser uma boa mulher? Ela vai ser feliz? Fala, Renan. Vai, amor. E as crenças e os valores é até os 12. Então é assim que eu construo a cultura da família. As crenças e os valores eu ensino até os 12 anos. A partir dos 12, esses adolescentes já vão viver os valores que já estão pré-estabelecidos. Né? Certo. Então não adianta na adolescência você querer impor, porque já está formado os valores. Aí você tem que respeitar, conhecer seu filho, saber quais são os valores dele, para poder juntos formar a cultura e a base da família com aqueles valores que vocês vão escolher. Então, você fez uma sessão de valores, descobriu seus valores, ela fez a dela, descobriu os valores dela. Vai os dois sentarem juntos. Todas as mães que fazem mentoria comigo têm na sala um quadro com o valor, missão da família, o lema da família, os valores da família, igual todo mundo tem na empresa. Que legal. Então, vocês vão sentar os dois juntos e vai escolher, olha, eu acho que respeito é bacana, amor é bacana, porque Jesus nos ensinou a amar e tal, esse é bacana, esse é bacana. Vai ensinar de maneira proposital, desde a criança no colo. Porque a criança não aprendeu a falar, ouvindo a gente falar? E a gente a gente tá nessa fase agora, né? Cecília, fala isso. Cecília, fala aquilo. Cecília, ó, bolo. Cecília, ó. Água, água. Ela fala, então, dessa forma tem que ensinar os valores. Se você deixar para ensinar ela a falar, não, ela tá muito pequenininha. Quando ela tiver uns 7 aninhos, estiver aqui pra escola, a gente ensina ela a falar. Então, aí você fala, não, tá muito pequena, não sabe o que é valores. Vamos esperar ela entrar na adolescência que a gente ensina. Não dá, já era. Ainda mais hoje que as crianças estão avançadas, né? Hoje tá aprendendo muito. Aí já era, entende? Então, é muito sério isso. Sim, e como que eu ensino isso, Lília? Dá um exemplo, né? Eu sei que as pessoas, principalmente quem tá assistindo, né? Fica, dá um exemplo, como que é isso, né? E olha que eu sou
conhecida como uma pessoa que fala tudo bem simples. Eu procuro falar tudo bem simples, Certo. mas vamos aos exemplos. Eu já vi, dou sempre esse exemplo também, porque eu acho ele muito bacana. Eu já vi na porta da igreja uma criança de 4 anos dar um tapa na cara da mãe. Certo. E aí essa criança tá chorando, tá nervosa porque aconteceu alguma coisa. Alguém quebrou o brinquedo dela, ou alguém mordeu ela, uma outra criança mordeu ela, quebrou o brinquedo dela. E aí, quando a gente não tem os valores claros, a gente dá respostas automáticas. Isso é feio, papai do céu não gosta, Deus vai ficar triste com você, mamãe tá triste, você não pode fazer isso. Os mais autoritários, que às vezes tem o valor respeito muito forte e o meio pelo qual esse pai vive o valor respeito é no autoritarismo, aí é muito autoritário, vai brigar, vai xingar, vai pôr de castigo, vai fazer um fuzuê. Não ensinou nada. Não ensinou nada e dependendo da forma, ainda tá gerando um ser humano que vai ser agressivo, Sim. que vai ser violento. Sim. Então, a gente tem que acolher a criança, olhar no olho dela. Qualquer coisa que você for conversar, instruir, corrigir, você tem que olhar no olho da criança. Ou você abaixa ela na sua altura, ou você coloca ela mais alto para ficar de olho. E você acolhe a emoção dessa criança, você acolhe a dor dela, porque ela não está chorando à toa. E aí você fala, olha, a mamãe, o papai entende que você está nervoso. Explica para ele o que ele está sentindo. Isso que você está sentindo é raiva. Aí você vai estar sendo o educador emocional do seu filho. Você falou de inteligência emocional. Falei disso ontem na sala. Né? Então, você vai falar, olha, isso que você está sentindo é raiva. É normal. Porque o coleguinha quebrou seu brinquedo. Papai entende. Papai te entende. É muito ruim mesmo. Papai também fica triste quando alguém quebra alguma coisa dele. A criança importa, ela é gente. Ela tem sentimento. E um carrinho quebrado para ela é o mesmo que alguém pegar seu telefone e quebrar. Ou tirar o seu óculos e quebrar. A importância é a mesma. Entende? Então, assim, o papai entende. Acolhe, abraça. Explica para ele o que está acontecendo. Ensina ele a passar por aquilo. E que é possível passar, que tem como. O que a gente pode fazer? Vem aqui, papai vai te ajudar. E aí você olha para ele e fala, olha, papai entende. Você tá com raiva, coleguinha te bateu, coleguinha quebrou seu brinquedo, mas você não pode bater na cara do papai. Porque isso é desrespeito. E na nossa família tem respeito. Ai, Lília, não sabe nem o que é família. O menino tem 4... mas ele vai aprender. Igual aprendeu a falar água, igual aprendeu ir no banheiro. Certo. Ele vai aprender desde pequenininho. Ele vai ouvir isso tanto que quando ele tiver um irmãozinho ou quando ele estiver na escola e ver um coleguinha brigando, ele vai acolher o coleguinha e vai falar, olha, eu sei que você tá com raiva, mas não pode fazer isso não, tem que respeitar. Entendeu? Sim. Aí eu quero ver a sociedade que vai acabar com esse menino. Não vai. Não é? Ele será influência ao invés de ser influenciado. Isso, a gente é influenciado o tempo todo, mas a gente influencia também. E quando você cresce numa cultura forte e intencional, você influencia mais do que é influenciado. Inclusive, meu filho foi morar fora muito novo. O sonho dele era trabalhar na Europa e ele foi chamado para trabalhar no Credit Suisse, na Polônia. E quando ele foi, eu sempre ensinei ele a influenciar. Né? Então, aí quando ele foi lá no aeroporto, meu marido até estava comigo, aí eu olhei para ele, aí ele olhou aquela última olhadinha para despedir, eu falei assim, influencia. Aí ele olhou para mim assim, tipo, ai mãe, já tô careca de saber disso. E realmente ele influenciou muito. Ele trabalhou lá no banco, o gerente geral do banco é amigo dele até hoje. Eles vieram aqui, já vieram 4 poloneses aqui visitar, passear. Aí o chefe dele, que era o gerente geral do banco, hoje trabalha na Microsoft, onde meu filho trabalha hoje. Olha que bênção. E foi indicado pelo meu filho. Então, realmente, ele influenciou, fez amizades. E ele foi... Eu não tive preocupação nenhuma. Porque eu sabia que ele sabe influenciar. Eu sabia que ele ia saber escolher as influências também que ele ia ter. Porque a gente sempre vai ter influência. Então, isso tudo começa na infância. Até os 9 anos de idade. Vocês querem perguntar alguma coisa, gente? Que eu tô falando disparado. Não, pode falar. Porque até os 9 anos de idade, os valores são dos pais.
A criança, ela se move por modelagem ou espelhamento. Ela vê você pegando uma coisa, ela vai querer pegar, ela vai querer puxar. Nos 3 aninhos, se prepare, porque acontece uma mudançazinha no cérebro que só vai acontecer de novo na adolescência. Que eles se sentem capazes, eles acham, eu posso abrir a porta sozinho, eu quero comer sozinho, eu quero fazer isso sozinho, eu quero escolher a roupa. Será então, que a Cecília mudou antes já? Quer escolher a roupa, né? Não quer vestir aquela roupa que você tá querendo que ela vista. E então tem toda essa questão. Então, até os 9, você tá ensinando, você tá fazendo, e ela vai fazer exatamente o que ela te vê fazendo. Eu já vi uma criança falar pro pai assim: levanta a bunda desse sofá, pai. Você não faz nada, não? Deixa de ser preguiçoso. E aí, o que acontece? Vem e bate na criança ou põe de castigo. Você não pode falar assim com seu pai, não. E arruma aquele fuzuê. Mas quem que ela ouviu falando? A mãe que fala como... Nossa, levanta daí. Nossa, você é preguiçoso demais, vem me ajudar. A criança, ela só repete, gente. Só repete. Ela só repete. Gente, eu tô falando tanto da Cecília. Acho que eu preciso explicar, né? Que eu tô falando tanto da Cecília, porque a Cecília é minha filha de 1 ano, né? E eu tô aprendendo muito aqui. Legal. Pastor. Legal. Então, Lília, eu tenho uma pergunta pra você. O que acontece? Antes, né? Alguns anos atrás, eu mudei minha postura na sala de aula. Eu o tempo inteiro chamava pais pra ir na... Chama seu pai, vou chamar seu pai. Se seu pai não vier, você não entra na escola. E eu passou um tempo que eu comecei a ter dó dos pais. O pai chegar e falar assim: eu não aguento esse menino. Eu falei, gente, se esse pai não aguenta esse menino, o que vai ser dessa sociedade? E aí eu queria entender o que tá acontecendo. O que tá acontecendo que os pais não conseguem mais cuidar dos seus filhos? Sei lá, tá uma inversão, parece que, como o pessoal fala, né? O poste é que tá fazendo xixi no cachorro, do que ao contrário. O que tá acontecendo com a nossa sociedade? Terceirizando, né? Educação pra igreja, pra escola. E não tem mais domínio mesmo sobre, no caso, né? A faixa etária que eu dou aula é de 11 até, agora, com o ensino médio, até os 18 anos. Mas desde os 11 anos eu tenho contato com a aluna há mais de 10 anos. E o menino de 11, de 12 anos... O pai tem coragem de dizer, eu não aguento, eu não consigo. De 3, o pai faz também. Menino de 3 faz. Eu queria entender o que tá acontecendo. Menino de 3 aninhos. Onde tá a raiz do problema, do problema? O que tá acontecendo com essa sociedade? Guardou a pergunta aí? Gravou a pergunta? Eu só preciso falar dos nossos amigos da Fixar Parafusos, né? Que nos apoiam aqui. Boa. Que nos apoiam aqui. Então, se você precisou de ferramentas manuais, ferramentas elétricas, se você precisou de parafusos em geral, procura Fixar Parafusos ali no Alterosa, bem na linha de trem. Eu vou estar por lá, inclusive, provavelmente, se você não me pegar na hora do almoço. Eu vou estar por lá pra gente te atender bem, com certeza. Tá bom, Lilian? Tá. Eu vou só completar, se eu esquecer a pergunta todinha, você me repete. Que até os 9 é dessa forma, né? Por espelhamento. Valores dos pais. Valores dos pais. E depois dos 9 aos 12, eles já começam a colocar para fora aquilo que tá dentro, passar para outros, influenciar, igual a gente estava falando, sim. E já começa a observar outras famílias. A mãe da minha colega é muito legal, eu queria ter uma mãe assim. Lá na casa do fulano não funciona dessa forma e dessa. Lá na casa do meu amiguinho tal, a mãe dele não fala assim com ele. Seria um refletir sobre os seus valores comparado aos valores dos outros. Já está começando a comparar e trazer de fora, aí já começa. A reflexão. Aí já começa a trazer de fora, valores de fora, cultura de fora, e aí é uma hora dos pais ficar atento até onde os seus filhos estão influenciando, como eles estão sendo influenciados, o que eles estão levando para o mundo que você conseguiu passar com maestria para eles. Sim. Tá? E a partir dos 12, os valores já estão pré-estabelecidos, eles já têm os valores dele. Então, os pais que estão me ouvindo e que não sabia disso até aqui, não se culpem. Me procurem, não se culpem, porque agora a gente vai descobrir os valores desse adolescente. E vai sentar agora, não é mais o marido e a mulher, vai sentar o marido, a mulher e o filho adolescente. Para olhar os valores. E aí você vai olhar para o seu filho, vai validar o valor dele. Isso. E vai descobrir o meio pelo qual ele está vivendo esse valor. Ô Lilian, e uma dúvida que me surgiu agora. Por exemplo, você ensinou os valores ao seu filho. E ele chegou no momento em que ele está trazendo valores externos, certo? É um momento de talvez o pai ser um pouquinho mais... Incisivo.
eu ia dizer duro, mas incisivo, e falar assim, filho, lembra dos nossos valores aqui? Não, se você tiver feito um bom trabalho, ele vai estar vivendo os valores. Certo. E você não vai precisar de sermão. Com 12 anos, você começa a colher os frutos do que foi ensinado. É mais ou menos Mas aquele é um bom trabalho. pregador. Isso. Aquele bom pregador que não precisa ficar fazendo apelo no final da pregação. É um trabalho muito árduo ensinar valores de maneira intencional. Precisa ter consciência e dar muito trabalho. Porque é muito mais fácil você brigar, xingar, colocar de castigo ou falar que Deus não gosta e que vai ficar triste. Sim. Inclusive, quando eu, mãe ou pai, falo pro meu filho, mamãe vai ficar triste com você, você tá colocando o peso da sua felicidade nas costas dele. Vai gerar Depende outra dele. ferida, depende dele. Sim. É um peso muito grande. Então, quando você faz um bom trabalho, com 12 anos você vai se surpreender. Eu atendo uma moça que ela é empresária, inclusive eu vou na empresa dela uma vez por mês, trabalhar o emocional da galera, porque a vida dela foi transformada, ela é dona de farmácias. Certo. E aí ela quer me levar, ela me leva lá para ajudar os funcionários também a mudar de vida emocionalmente. Aí ela falou, nossa, eu tô muito feliz, porque ela conseguiu mudar o relacionamento com a filha depois que tá comigo. E ela falando assim, eu fiquei sabendo que ela ajuda uma coleguinha na escola que tem um probleminha e tal. E aí ela ajuda, um probleminha motor. E ela ajuda, e ela faz questão de ajudar, mas eu fiquei tão orgulhosa. Então, com 12 anos, é o período de você ficar orgulhoso. Você olhar e falar, não acredito, minha filha tá cortando o cabelo para doar para quem tem câncer. Gente, eu não acredito, a minha filha fez isso, dividiu isso, fez aquilo. Você vai colher os frutos. Certo. E sim, tem que ficar de olho com quem está convivendo, o que está trazendo. Mas vocês não vão parar de viver os valores, mas não é só falar. Viver, vai continuar. Sim. Entende? Entendo. E é viver, gente, porque eu atendo filhos de pastores. Eu atendo filho de líderes nas igrejas. E a maioria fala que odeia os pais. Então, é viver. Não adianta eu falar que Jesus amou e que tem que amar o próximo, sendo que o meu filho vê eu falando mal do pastor da igreja e me vê maltratando a mãe deles. Então, você vai colher os frutos, pode confiar. Não precisa ter esse medo, não precisa de sermão. Certo. Você vai colher os frutos, vai ver seu filho fazendo, você vai ficar orgulhoso sem precisar dar sermão. Claro que você vai orientar. Mas se você criou isso, vai ter uma confiança. Se você realmente olhou no olho do seu filho, se você se importa com o que ele pensa, igual eu estou atendendo uma moça que ela está maravilhada, que ela está conseguindo conversar com a filha de 9 anos e a filha fala, não, mamãe, 10 anos. Não, mamãe, é tão bom poder conversar com você. Antes ela vinha contando, fulano tá namorando na escola. Aí ela fala, para com isso é coisa de criança não. Deixa isso pra lá. Agora ela começou a prestar atenção na menina e ouvir a menina. Então a menina tem coragem de falar com ela, que tá gostando de um menininho de 10 anos, que o menininho tá gostando dela. Então agora a mãe consegue saber o que a filha tá pensando e consegue orientar. Então vai ter uma confiança. Certo. Você vai conseguir conversar com ela e saber onde ela está entrando. E é claro que a gente não vai tirar o olho, né, gente? Porque a gente. Verdade. Mas vai ter essa confiança. Ô, Lília, antes até da pergunta, que você falou uma coisa eu acho que interessantíssima aí. E eu ouço muito dos meninos, cara, principalmente dos meninos do 8º ano, que eu trabalho bastante a questão da adolescência no 8º ano, porque eles estão com 12, 13 anos. Meu pai não me entende. Essa importância do que você falou aí. Porque há um embate muito grande. Aí vem o nome que eu tô tentando também desconstruir com os meninos de aborrecência, né? Acho que esse nome que a gente criou é um nome tão impróprio para essa fase. Mas o que você falou, uma coisa, até pros pais que estão assistindo, é o validar os sentimentos e as emoções daquela criança. Que ela vai te entender e vai gerar esse vínculo aí que você tá falando, esse vínculo de confiança. E parte desses conflitos, que é natural. É natural o adolescente tá com conflito. A cabeça dele tá cheia de coisas. São tantas transformações, físicas, transformações emocionais, são dúvidas até nessa questão da comparação. Eu falo sobre isso, ele olha pra casa dele e olha pra casa do vizinho e começa a fazer essas comparações. Sim. Então assim, é sobre essa importância que você frisasse, a importância dos pais validar as emoções dos filhos. Ô menino, para com essa bobeira. Essa ideia de achar que pra ele é bobeira e pra ele não é bobeira. Não é bobeira, né? É um sentimento, ele é um ser humano, ele é único. E isso causa feridas que na vida adulta, gente, acaba com o casamento. Eu atendo casais e deixa eu falar pra vocês, os valores é que uniu vocês e os valores é que separa as pessoas. E as feridas que eu trago de pai e mãe
me impede de ter um casamento feliz. Se eu não estiver satisfeito com o que o meu pai e a minha mãe conseguiu me dar, eu nunca vou estar satisfeito com o que o meu marido vai me dar, com o que a minha esposa vai me dar. Isso é muito sério. Então, uma pessoa que foi criada assim não vai ser feliz no amor, porque nunca vai estar satisfeito com o marido ou com a esposa que tem e com o que eles conseguem dar. Então, eu preciso validar os sentimentos do adolescente, dos filhos, olhar para ele, olhar para o que ele está sentindo. Isso gera, inclusive, eu ia falar coisas que não podem falar, né, na mídia, mas você é professor, você sabe. Né? Isso gera... Eles se cortam e fazem coisas piores. Nossa, que a gente vê isso tudo. Então, e eu recebo adolescentes que as mães falam assim, aí eu falo para as mães, entra para a comunidade Mulher de Coragem, para poder trabalhar também o seu emocional, as feridas emocionais, as questões da infância. Não, eu não tenho questão nenhuma para trabalhar, eu não tenho ferida nenhuma. Isso é coisa de aborrecência. É só fase. Fase, e a menina já se cortou várias vezes, já tentou suicídio várias vezes. O tal do orgulho que você falou. E aí fala que os pais são orgulhosos, são arrogantes. Entende? E aí eu preciso validar, né, como ele falou, para frisar isso. Preciso validar o sentimento do meu filho. Mas os pais, gente, não estão nem aí. Aí já responde a sua pergunta. Por que isso acontece? Porque as pessoas são pai e mãe à toa, por acidente. Ou então porque a sociedade impõe. Você casa, a pessoa fala, nossa, não vai ter filho, não? Aí você tem um filho, não vai dar um irmãozinho para ele, não? E aí a pessoa não pode cuidar, tem que deixar com alguém, tem que deixar na creche, não vê a criança. Então, pra que você vai ter filho? A minha resposta, a gente passou por isso, né, amor? Acho que todo mundo passa por isso, né? Os avós, doidos pra serem avós, né? Fala, e aí? Eu já... Né? A minha sogra até falava assim, eu já desisti de vocês. Um beijo, minha sogra. Manda beijo pra você ver, não. Mas eu falava assim pra ela, não só pra ela, meus pais também, né? Eu falava assim, gente, eu planejei pra comprar um apartamento. Por que pra ter um filho eu vou fazer assim, do nada? Não é? Então, realmente, esses dias, tem que ser... Uma amiga minha de Portugal, ela me mandou uma mensagem assim, a filha dela acho que tem uns 3 aninhos. 3? Eu fui na Polônia em 2020. 3 aninhos. No máximo, 2 aninhos para 3 aninhos. Aí ela falou pra mim, não sei o que fazer, não aguento mais. Não vou falar o nome, né? Mas a filhinha dela, ela falou assim, quando eu chego, ela tá chorando e gruda na minha perna e chora toda a vida. Tá na fase da birra. Na verdade, ela falou primeiro comigo assim, tá na fase da birra. Eu não sei o que fazer, tô me sentindo uma péssima mãe. Aí eu fui dando exemplos, aí ela falou, realmente é isso mesmo. Quando eu chego do serviço, ela gruda na minha perna e fica chorando e vai chorando. Eu falei com ela, né? Ela tá se sentindo insegura, ela tá se sentindo não vista. Então você precisa olhar para ela, não é birra. A criança não tem capacidade cognitiva para formular uma frase e falar, mamãe, eu tô me sentindo sozinha. Mamãe, quando você vai trabalhar e me deixa na creche, eu fico triste. Eu preciso de você. Ela não tem essa capacidade. Então ela tá se sentindo insegura e ela não está se sentindo vista. E quando isso acontece, aí eu fui dando exemplo para ela. A criança vai chorar quando você chega perto. Às vezes está com a avó ou com alguém, está caladinha. A mãe ou o pai chega e começa a chorar. Por quê? Aí o povo é pirraça, é birra, é mimada demais. Não é. Quando você está com problema, você conta para quem e chora perto de quem? Faz, né? De quem você confia. Isso. Para sua esposa, ou para sua mãe, ou para o melhor amigo, ou para Deus. Você vai chorar perto de quem você confia. Então a criança, na hora que ela vê o pai e a mãe, que é quem ela confia, ela desaba a chorar. Sim. Não é birra. Birra é o nome que a gente deu. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso, a minha esposa, eu ia dar voz pra ela aqui, porque ela tá se coçando pra te perguntar. Não, assim, eu já ouvi falar que uma criança muito pequena, não adianta você ficar dando muitas explicações. Muito pequena assim, né? Minha filha tem 1 ano de idade. Uhum. Que às vezes você tem que ser mais direto. Tipo assim, vai encostar na tomada. Não pode. Tira a mão daí. Porque se você ficar,
toca, porque senão vai te dar um choque. Tem que trazer toda aquela explicação. Entendi. No final, ela não vai entender o seu não. Tá bom. É verdade? É mentira? Eu vou te voltar uma pergunta. Eu vou te falar uma coisa. Não pensa num elefante cor-de-rosa. O que você pensou? Um elefante cor-de-rosa. A mesma coisa quando você fala pra sua filha, não coloca a mão na tomada. Ah, vai querer. Vai pôr a mão na tomada. Como Então, você trata isso? primeiro lugar, quem tem que cuidar disso são os pais, né? De fechar as tomadas, de não deixar, por exemplo, uma faca ali e tal, etc e tal. E a criança vai aprendendo aos poucos o que ela pode mexer ou não e tal. Você precisa dar pra ela o que ela pode fazer. Filha, isso aqui você pode fazer. O não, seu cérebro não entende. Não pensa no elefante cor-de-rosa, você já pensou e já tá com ele aí na cabeça e vai demorar, talvez até vai dormir e sonhar com ele. Então, filha, aqui, ó, você pode sentar aqui no sofá. Olha aqui você pode pular. Olha isso aqui, você pode fazer. Entende? E aí você vai mostrando pra ela o que ela pode. Esses dias eu vi um vídeo de uma família que tirou tudo, os brinquedos da casa, porque tava achando que tava dando muito estímulo pra criança, né? Hoje a criança tem brinquedo que faz barulho, brinquedo que anda, brinquedo que pula, brinquedo de todo jeito. E colocou só brinquedos educativos, feito com madeira, que você coloca um pezinho aqui, outro aqui e fica balançando pra lá e pra cá. Sim. Colocou uma tela enorme na parede e tinta guache pra ela pintar. Comprou jarras de, acredito que seja de acrílico, né? Porque o vidro seria perigoso. E aquelas florzinhas gypsum, aquelas branquinhas, para ela ir colocando e montando vasinho, montando arranjo. Então isso é responsabilidade dos pais. Sim. Só que dá trabalho pra caramba. A gente fez algo semelhante, né? Nós colocamos os brinquedos dela todos no sala, né? Num lugar onde é acessível a ela. A gente tinha uma estante cheia de velas, vidros. Quando a gente não tinha filho, era uma estante bem bonitinha, assim, no cantinho da sala. A gente retirou tudo e colocou os brinquedos ali que é acessível. Ela vai lá, ela pega quando ela quer, ela brinca quando ela quer. Mas a minha gaveta ainda é uma tentação pra ela, mesmo os brinquedos estando ali aos olhos dela. Como Mas, você faz? não, mas é interessante, acho que a dica agora foi boa, né? Demais aqui, Cecília, a vida vai mudar. Focar no que ela pode, né? Igual quando ela chegar nessa fase de querer escolher a roupa. Claro que você não vai deixar ela vestir uma roupa de calor no frio e nem o contrário, e nem vice-versa. Mas você vai falar, filha, qual dessas duas você quer? Você vai estar ensinando autonomia para sua filha. Você não quer que ela se vire e seja uma boa profissional e seja feliz? Então, você já começa a ensinar autonomia desde pequena. Qual que você quer, essa ou essa? Você prefere azul ou vermelha? Você está deixando ela escolher, você está mostrando que ela é importante, você está mostrando que o que ela quer é importante. Então você vai colocar duas roupas de frio, não uma de frio, uma de calor, e deixa ela tá sentindo frio e eu vou deixar ela aí com a de calor. É irresponsabilidade. Sim. Mas dentro daquilo que pode, deixa ela escolher. Deixa ela escolher qual sapatinho ela quer vestir. Deixa ela escolher qual a cor que ela quer. Esses dias uma mãe me falou, meu filho só quer usar azul. Faz birra, pirraça. Então, descobre qual é a cor preferida do seu filho. E o que tem se ele tiver mais roupas azuis. Sim. Né? E deixa ela escolher dentro do permitido. E como que eu sei que o meu filho está tendo autonomia, que eu estou conseguindo gerar autonomia? Eu tenho um filho de 4 aninhos, 5 aninhos. Se o seu filho quer fazer tudo com você, não quer sair de perto, chora por qualquer coisa, quer sua ajuda para tudo, ele não tá tendo autonomia, você não tá conseguindo ensinar autonomia para ele. Certo. Outra pergunta. Não tem a ver com a Cecília, não. Deixa a Cecília um pouquinho. E quando a criança ou adolescente, ou aquela fase assim, ele não conversa com o pai, quer conversar com você. Eu costumo, né, eu escuto algumas coisas e falo, não, vai lá, conversa com sua mãe, ela vai entender. E outras coisas eu acabo escutando e ela, a adolescente, né, já vira pra mim e fala assim, mas não conta pra minha mãe, não. São coisas graves, são coisas assim, né, do dia a dia dela, mas ela quer alguém de fora, ela não quer os pais. Você tá falando como professora, né? Então, ela não confia na mãe e no pai. E o que eu faço? Não é responsabilidade sua, né? Certo. De fazer a mãe ou o pai
entender isso, bem que a gente queria. Eu, como capelã escolar, gente, vocês não têm noção, eu fico louca. Não, eu vejo os pais no shopping, no supermercado, conversando e agindo com os filhos, eu fico louca. Meu marido fica me cutucando pra eu ficar quieta e calada, porque dá vontade de ir lá, entende? Mas não tá no meu controle, como diretora, como professora, como capelã, eu não tenho como ir lá e obrigar os pais. Eu posso, dentro do que é possível, como professora, do que é permitido você fazer dentro da escola, ouvir. essa adolescente. Já é muito, tá? E já é muito, porque eles não têm quem ouve eles. É porque às vezes E acredite, os professores ficam na memória, tá? Eu atendo adultos que têm traumas gigantes por causa de uma fala de um professor. E eu tenho alunos que lembram do professor até hoje como a pessoa que mudou a vida deles, porque acolheu, porque ouviu. Eu, como capelã, só podia atender alguém ali com outra pessoa junto comigo. E tenho o que é permitido. E eu sempre falo pro adolescente, olha, se você me contar algo que vai colocar sua vida em risco, eu preciso contar pra diretora e seus pais vão precisar ficar sabendo. Fora isso, você pode confiar em mim. Certo. Entende? Então, eles não têm quem escuta eles. Eu vou contar um caso pra vocês aqui, é muito triste, mas... na escola, numa das escolas que eu palestrei, e no final, duas adolescentes, eu fui atender elas. E elas falaram que estavam namorando. Uma de 14 e uma de 12. E a de 12 era filha de pastor. E aí o pai tinha falado pra ela que prefere ver ela morta do que namorando com uma mulher. 12 anos. E aí eu conversando, claro, uma frase que a pessoa fala, eu já sei qual é a ferida, eu já sei o que tá faltando, eu já sei como que são os pais. E da mesma forma, o que o pai fala, eu já sei como que os filhos são. E aí ela falando, eu fui e falei pra ela o que estava acontecendo, que ela não estava se sentindo pertencente em casa. Eu não sabia o que podia estar acontecendo, mas ela não estava se sentindo amada ali. E talvez ela estava sendo muito comparada. Porque eu percebi que tinha a ferida da rejeição. Sim. E tal. E que elas estavam confundindo o amor romântico e o amor de amizade. E fui explicando e fui fazendo perguntas que eu acabei fazendo elas confessarem que gostavam de homens. Então era uma carência, você entende? Uma carência, aí achou uma amiga ali que conversa, que dá atenção, que escuta, então é minha namorada. Então eu quero prender ela, é meu. Sim. E elas têm ciúmes, não pode ter outras amigas não. Vocês são professores, vocês já devem ter visto isso. E aí ela foi me contando realmente o que você falou mesmo, e começaram a chorar as duas. O pai e a mãe estavam com um nenenzinho recém-nascido, e ela foi excluída. Ela foi excluída, ela se parecia muito com a tia, que usava roupas mais masculinas, e ela também estava usando roupas mais masculinas. E conversando com ela, e aí eu observo tudo. Ela estava com alguns desenhos na mão, eu fui observando, fui falando, você gosta muito de desenhar, né? Você quer desenhar para mim, o que você tá sentindo e tal? Porque eu fui percebendo ela. Sim. E aí você acredita que essa menina, na linguagem deles, é BV, virgem de boca. Ela nunca nem beijou na boca. Se esse pai, que é pastor, tivesse parado para sentar, olhar essa menina no olho e conversar com ela, ele tinha percebido que ela nunca nem beijou na boca, não era namorada da menina. Era só carência, porque não está se sentindo amada e nem vista dentro de casa, dentro da casa de um pastor. Aí é que entra o tal do legalismo, peso do legalismo, peso da religiosidade. Só atrapalha. O peso da religiosidade só atrapalha. Quando você olha para Jesus, para a palavra de Deus, não existe, né? Então, e elas saíram de lá felizes, sorrindo. Então quer dizer que a gente pode falar que gosta de homem? A gente pode continuar amigas? A gente continua amigas? E saíram de lá leves, felizes, sorrindo, com a leveza de poder falar que são amigas e que não ia perder o vínculo uma da outra. Sim. E depois de 2 semanas a pedagoga me ligou falando que elas eram outras meninas. E depois de 2 anos eu fui lá palestrar de novo e elas estavam excelentes. Pensa. Então, gente, voltando à pergunta, os pais... Eu pergunto para um casal que está indo casar e me procura. Por que você escolheu casar? Por que você escolheu passar o resto da vida com essa pessoa? Eles não sabem responder, engasga. Às vezes, aí demora um pouquinho, engasga e fala...
Porque tem muito tempo que a gente namora, a gente já tem 5 anos de namoro. Porque crente tem que casar, né? Porque não sabe. E da mesma forma tem filho, tem por ter. Coloca no mundo e acha que alguém vai cuidar pra eles. Certo. Bom, eu acho que estão aí os problemas, né? Estão aí os problemas. Os problemas não são eles, os problemas são os pais, né? São. Na maioria das vezes. Ou É sempre. todas. Sempre, né? É sempre porque eu atendo... É claro, gente, toda regra na vida tem exceção. Tem umas pessoas que a gente não entende, né? A gente fala assim, é igual Judas. Você vai entender por que Judas traiu Jesus? Mas ele tinha que trair, ia trair. Então tem umas coisas que acontecem que a gente não sabe mesmo explicar. Sim. Né? Os pais... Não existe pai perfeito, não existe mãe perfeita. Existe um Deus perfeito que nos fortalece, que nos capacita, nos escolheu para ser pai e mãe. Certo. Mas acontece que, vamos usar então a palavra maioria das vezes, porque toda regra tem exceção, porque tem famílias bem estruturadas, que são cristãs mesmo, que estão vivendo mesmo aquilo ali, e um filho vai para as drogas, ou começa a fumar, começa a fazer uma coisa assim, porque não se sentiu pertencente em casa. E como é que a gente... eu lembro que a gente estudou lá primeiro John Locke, que ele trazia a ideia da criança como uma tábua rasa. A criança, ela só ia sendo enxertada ali e ela ia formando a personalidade. E também estudamos Bourdieu depois, falando sobre a bagagem cultural. Né? Cada um já vem com essa bagagem cultural e ele vai se amoldando. O pai, ele tem poder de determinar os valores do filho? Ou a personalidade do filho já tem ali uma inclinação e o que o pai faz é tentar aprimorar ali, não sei se seria a palavra correta, mas para que esse valor seja trabalhado nessa criança. Como que isso funciona? A personalidade, cada um tem a sua personalidade. E também parte dela vai sendo formada ao longo do tempo. Até entra na sua área, a psicanálise. Até mesmo olhando o corpo, eu sei a personalidade. Sim. Né? Isso vem da psicanálise. Então, assim... Isso, exatamente. Eu nem arrisquei falar, porque eu não consigo falar o nome. Mas é exatamente isso. Aí, olhando seu corpo, eu sei. Você gosta mais de abraço, gosta mais de conversar. É uma pessoa mais do povo, mais sentimental. Então... eu sou mais psicopata. Gente, não é psicopata de... Esquizoide. Vamos esquecer a nomenclatura. Eu tenho o corpo, é um triângulo invertido. Então, eu sou negociadora, eu consigo manipular, eu consigo convencer, eu sou boa para palestrar, para falar. Para negociar, se for comprar um carro, for comprar alguma coisa, pode me levar, que eu sou a melhor negociadora. Opa. Por quê? Porque eu me senti manipulada pelos meus pais. Como que você manipula seus filhos? Aí você me corrige se eu estiver errado, que você está com a cuca fresquinha aí na psicanálise. Como que você manipula? Cecília, vem cá, canta parabéns aqui para a vovó ver que você aprendeu. Cecília, conta de 1 a 10, para a vovó ver que você já sabe contar de 1 a 10 em inglês, Cecília. Aí ela fica assim... Ô Cecília, canta aquele hino que você aprendeu na escolinha dominical, você falou tão bonitinho lá na igreja. Aí ela encolhe e você fala, sua boba. Aí é só chegar a gente que ela fica assim. Acabou. Na cabeça dela, eu só sou querida pelo papai e a mamãe quando eu faço o que eles querem. E aí ela aprende a manipular. Então o corpinho dela vai se formando de uma forma ali diferente. Porque ali ela tá aprendendo a manipular, porque ela foi manipulada. Sim. Então, tem muito também da formação. Tem coisas que a gente já nasce. Inclusive, eu sou ótima para... Meu marido tá ali, ele tem 2 sobrinhas, que quando a segunda nasceu, eu olhei, aí eu falo, não, totalmente diferente da primeira. Eu já falo, essa aqui vai ser assim, 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 assim. Mas é coisa minha mesmo, não é nada científico, não. Aí, porque a gente já nasce... Nós somos diferentes. E tem coisa que a gente já nasce com aquela predisposição. Isso. Com as mesmas Agora, tem coisa que a gente foi formando também segundo o que eu vivi, o que eu experimentei, segundo eu fui tratado pelos meus pais. Sim. Você pode notar, por exemplo, a pessoa que é mais rígida, né? Estou com um psicanalista na minha frente, posso falar desse assunto.
ela tem um corpinho violão. Geralmente são as mais bonitas e a gente brinca, é bonita de corpo e problemática de cabeça. Porque geralmente elas são muito ciumentas, elas se sentem traídas, é porque geralmente Né? Elas tiveram que disputar o amor do pai. Então, assim, a personalidade e até o formato do meu corpo tem a ver com as coisas que eu fui vivendo ali ao longo da minha existência. Então, eu posso dizer que os pais, eles não determinam, eles Não. influenciam. Influenciam e tem como os valores, tem como você ensinar os valores que você quer. Claro que você escolheu lá respeito, amor, liberdade, tal. Aí você foi criando seu filho ali, aqueles valores mais fortes vai ficar, ele vai ter um amor-valor, ele vai ter um amor justiça, ele vai ter aqueles valores, mas vai ter um ou outro ali que é dele. Mas que tem a ver com isso que vocês ensinaram pra ele. Sim. Entende? Sim. Tem gente que fala assim, igual, não sei se vocês conhecem o Enneagrama, você conhece? O Enneagrama é pra olhar a personalidade da pessoa. Eu sou o tipo 1, que é uma pessoa muito responsável, muito certinha. A gente fica muito tensa, não consegue relaxar muito, porque foi muito exigido na infância a ser adulto muito rápido. Sim. A gente quer fazer tudo certo, não chega atrasado, a gente é muito certinho. Meu filho é o tipo 3, que quer ter sucesso, quer ser o mais bem-sucedido, quer ser visto. Aí tem pais que falam, não tem jeito de eu formar um filho com tipo 3, não, porque aí é certo que ele vai ter dinheiro e vai ser bem-sucedido. Não, gente, não tem. Aí não tem, a entende? Gente não é tipo 3. Entende? Não tem, entendeu? Não tem como eu manipular isso. Todo mundo ouvir. A ferida do tipo 3 é a ferida da rejeição. Que a pessoa se sente rejeitada e aí ela quer reconhecimento e ela quer trabalhar e ela quer ser vista. Então é a ferida da rejeição. Mas não tem como eu escolher. Eu vou fazer meu filho se sentir rejeitado para ele ser um tipo, né, gente? Não tem. Programado, né? Não tem. Sim, Mas o que a gente faz influencia também na personalidade. Sim, é porque a Cecília... eu com a Cecília de novo. Vou ter que usar a Cecília. Quando a Cecília nasceu, desde que ela nasceu mesmo, eu acho assim... das características dela que ficou muito marcante pra gente é determinação. Nossa, a menina nasceu determinada demais. E a gente ali tentava, um exemplo Ela bobo. subiu a pressão da mãe dela pra nascer antes, acredita? Foi. O bico era uma coisa assim que a gente queria, porque a gente ouvia assim, calma, depois você tira, é tranquilo. Nossa, compramos milhares. Ela não quis pegar. E assim, não era... A gente ia naqueles momentinhos, filho, olha que legal, não sei o quê. Tentando manipular. Não dava. Meu filho e assim, também. isso é um exemplo bobinho. Mas a gente tem visto ela desenvolver nesse primeiro ano e a gente tem visto muito disso. Ela parece que ela tem aquela opinião assim, mais firmada, sabe? Determinada. Que aí a gente até brinca, vai dar trabalho. Isso é dela mesmo. Meu filho também não pegou bico, nem ele pegou mamadeira por pouco tempo, mas começou a tomar o leite no copo bem rápido, né? Tem coisas que a pessoa já nasce, né? É próprio da pessoa. E aí cabe a gente tentar. Aí cabe a gente tem que, como pai, aceitar o filho da forma que ele é. Você descobrir o que ele é, as forças dele, o que ele é bom, deixa ele livre, igual eu dei o exemplo da tela, de pintar e tudo mais. Descobre o que seu filho é bom, o que ele gosta de fazer. Sim. Incentiva. Por exemplo, ele é ruim em matemática, aí você foca só na matemática e põe professor particular. Isso eu ouvi muitas vezes também. Incentiva o que ele é bom e ajuda ele no que ele não consegue. E não ajuda compara. Ele a ficar na média, né? Não compara. Não compara eles. Seu primo já consegue fazer tal coisa, seu coleguinha já... a comparação, gente, é horrível. Detona. Sim, e fora, Lília, que hoje... Olha, eu falei sobre isso ontem na sala de aula. E fora que essa questão de ser bom em matemática é passado. É passado. Hoje nós temos múltiplas inteligências. Então, eu falo com os meninos, tenta se conhecer, ver onde você é bom. Eu falo, você que é bagunceiro na sala de aula, talvez você vai ser um grande líder, um grande comunicador e vai ganhar 10 vezes mais que o cara que é bom em matemática. Exatamente. Então, assim, é essa a ideia. Esse negócio da gente é bom em português, é bom em matemática. Eu falo com os meninos, você precisa saber matemática, português e inglês. O resto você se vira. O resto daí pra frente você vai se virar. E se conheça. E aí os pais têm que ter essa noção. Essa ideia de, você não é bom em matemática. Talvez ele vai ser um excelente comunicador. Talvez ele vai ser um excelente artista.
Então, assim, o que o pai quer, talvez ele acaba atrapalhando o filho, criando mais ferida no adolescente. É aquilo que a Lina falou no começo, né? Aí é o que o pai quer, não é o que a projeta no quer. filho o seu sonho. Aproveitando. Eu tenho uma história, pode. assim, desde do seminário, né, que eu fiz introdução à psicologia, eu comecei a gostar dessa questão do desenvolvimento humano e tal. E eu lembro que eu queria dar um carrinho controle remoto pro Pedro, hoje ele tem 18 anos, meu filho. E ele era criança. E ele, não, pai, eu não quero, pai. Eu falei, filho, mas quer. Eu falei, não, pai, já que você quer, então compra pra você. O Pedro me ensinou que, na verdade, quem queria ter o controle remoto era eu. E não ele. Entendeu? Então, assim, a gente quer projetar nos filhos nossos sonhos, projetamos nos filhos as nossas feridas, projetamos os filhos aquilo que somos. E esse é um com cuidado. a melhor das intenções, É, né? sim. Melhor. Tem um rapaz que eu palestro sempre nos eventos dele, é um empresário. Aí ele disse que foi no Paraguai, chegou lá, ele viu um carrinho que nossa, o carrinho acendia as luzes pra tudo quanto é lado e andava pra lá e pra cá com aquelas luzes. Ele falou, eu vou ter que levar esse carro. Dizer que a emoção dele foi levar o carro pro filho que tem acho que 7 anos. Chegou lá, o menino nem ligou pro carro. Aí ele ficou triste, a esposa dele falou, não fica triste não, é porque os meninos de hoje gostam de tal brinquedo e tal brinquedo. Mas era a criança dele que queria aquele carro. Sim. Inclusive, ele acabou de escrever um livro, eu que fiz o prefácio do livro. Ele, até os 15 anos, ele não sabia escrever o nome dele. E hoje ele é um milionário, está construindo um império. Pode falar o nome do livro? O nome do livro é Mova-se por decisão e não por condição. O nome dele é Cícero. Eu vi mesmo. José Cícero. Seu Instagram. Então, ele escreveu o livro agora contando a história dele. Eu fiz o prefácio lá, bem bacana. E ele contou essa experiência na mentoria dele, que eu dei uma aula bônus dentro da mentoria dele, aí ele contou essa experiência. Mas era a criança dele que queria aquele carrinho, porque ele não tinha condição. Ele tinha vontade de tomar iogurte e biscoito de chocolate e não tinha como comprar. Aí quando ele conseguiu comprar, ele comeu tanto que passou mal. Imagina um carrinho cheio de luzes. Muito legal. Então, a criança dele é que queria, não era o filho. Então, às vezes, a gente quer dar para o filho. O pior erro do pai é falar, eu trato os meus filhos todos iguais. Não é, cada um é diferente, cada um é único, cada um sente de uma forma. Inclusive, cada um sente de uma forma. Às vezes o que o pai fez gerou em um a ferida da rejeição e no outro a ferida da traição. Às vezes um foi mais impactado, o outro não foi tanto assim. Então cada um é único. E é interessante, né? Eu acho que eu até falei no podcast passado a respeito disso, né? O pai fala assim, eu vou tratar todos os filhos de maneira igual, porque acredita ser injusto, né? Mas e aí que entra o que é justiça, né? A justiça que a palavra ensina é equidade. É você tratar cada um de acordo com a sua necessidade. No caso, cada um de acordo com como é. Eu acho muito mais justa a justiça que é medida pela equidade. Não pela igualdade. Não pela igualdade. No serviço social eu vi muito isso. Essa palavra, equidade. Como a gente fala aqui sobre Bíblia, você falou aí de justiça, eu até trouxe as anotações para não esquecer. Que a gente está falando, você falou, tem como os pais imprimirem, né, os valores? Né? Tem. Quando você fala assim, por que Salomão escolheu sabedoria? Aí geralmente eu faço essa pergunta na igreja, o pessoal fala para governar melhor, para poder ser um bom líder, né, para poder ser um governante justo, sábio. Mas na verdade não foi por isso que ele pediu sabedoria. Ele pediu sabedoria porque ele ouvia o pai dele, desde ele pequenininho aos pés do pai dele, falando para ele buscar a sabedoria. Então o pai dele inculcou isso nele. E aí eu costumo falar para os pais e quero perguntar para os pais que estão me ouvindo, se Deus hoje em sonho, como fez com Salomão, perguntasse para o seu filho, o que você quer? O que seu filho responderia? Porque Salomão só respondeu sabedoria porque Davi falava isso com ele. Houve a influência do pai. E aí, quando Salomão foi responder para Deus, ele sabia falar os valores do pai. Porque aqui em 1 Reis 3, do 3 ao 14, quem quiser ler, quem estiver em casa ouvindo, né? Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os decretos do seu pai Davi.
Ele andava de acordo com as ordens, com o decreto, com a cultura, com os valores do pai dele. Olha que legal. Todavia, oferecia sacrifícios e queimava incenso naquele lugar. Aqui eu vou ler os 5, ó. O Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: peça o que quiser. Salomão respondeu: tu fostes bondoso para com teu servo, o meu pai Davi. Ele sabia quem era Deus. E ele sabia que Deus foi bondoso com o pai dele. A sua filha tem que saber quem é o Deus que você serve. E ela tem que falar: o Deus do meu pai é bom para ele. Porque a maioria dos adolescentes, se você perguntar, vai falar que Deus é ruim. Ou que Deus não existe, ou vai desviar quando ele puder. Ele vai sair da igreja com 18 anos, com 20 anos. Assim que ele puder, ele vai sair. Então, isso aqui é... Ó, o Senhor foi bondoso com meu pai, pois ele foi fiel a ti, foi justo, reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele. Então, ele sabia que o pai dele era justo. Ele sabia que o pai dele era fiel. Ele sabia que o pai dele tinha um coração reto. Ele conhecia os valores do pai dele. Então, Davi não só falava, como vivia. E Salomão aprendia. Então, você sabe que a cultura e os valores estão sendo firmados se você perguntar para os membros da casa e ele falar como ele fala da família, como ele fala de você, como que o seu filho vai falar de você para Deus. Olha, Deus, o meu pai é reto, o meu pai é fiel, o meu pai é bondoso, Deus. Ou não? Senhor, o Senhor sabe, né? Meu pai fala que te ama, mas não ama nada, não. Você sabe, né, Senhor? Meu pai fala que tem fé, mas faltou um café dentro de casa, ele já tá doido lá, quebrando tudo. Então, aí no 9 ele fala: o teu servo, com um coração cheio de discernimento para governar, dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo, para ser capaz de distinguir entre o bem e o mal. Ele queria ser justo igual ao pai dele. Aí ele colocou aqui: por isso Deus lhe disse: já que você pediu isso, e não uma vida longa nem riqueza, nem pediu morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, ou seja, o mesmo valor de Davi, Salomão tinha. Ele queria ser justo porque o pai dele era justo. Sim. Ele pediu a Deus sabedoria porque o pai dele falava com ele desde pequeno: filho, busque a sabedoria. Filho, agarre a sabedoria. Filho, a sabedoria é em Provérbios 4, 3, 10, para quem quiser ler depois. Busque a sabedoria porque ela vai te dar uma coroa, porque ela vai te proteger, porque ela vai fazer isso, porque ela vai fazer aquilo. Sim. E aí, quando Deus aparece para ele, o que é que eu quero? Sabedoria. Agora, os meninos, como você falou, os pais estão deixando a deriva. O que é que eles querem? Atenção, liberdade, dinheiro. Como diz minha colega porque de tá trabalho, faltando. Jesus cuida. Né? Como diz a minha colega de trabalho, Jesus cuida. Então, ela critica isso, por sinal, né? Esses eram os valores de Davi, e esses foram os valores que Salomão pediu sabedoria para poder ter esses valores. Então, isso é muito forte. Sim. E os pais, infelizmente, falam isso mesmo. Jesus cuida. Há uma hora, eu acredito igual. Às vezes a pessoa me conhece, fica assim: uau, nunca ouvi falar isso. Gente, por que eu não conhecia essa menina antes? É o que eu mais escuto. Queria ter te conhecido há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Mas por que tá me conhecendo agora e não vem fazer o que precisa ser feito? Né? Entende? Então, assim, as pessoas, elas não querem. Quer um pozinho mágico. Eu entrego na mão de Deus e deixo para ver o que vai acontecer. Não, é trabalhoso mesmo. Mas ser pai e ser mãe é trabalhoso. Não é brincadeira. Como fugir disso. Mas vale a pena. Com certeza. Porque não tem sucesso profissional que pague uma família bem estabelecida e você vê o seu filho bem.
Porque tem pessoas, como eu comecei a falar e eu mesma me cortei, se vocês estão deixando, gente, eu falo muito. Vocês estão deixando, eu tô indo. Não, a gente tem dois se for necessário. Tem família bem estruturada. Família bem estruturada, cristã de verdade, que tá na liderança, que realmente tá ali ensinando coisas certas e tudo mais. E que os filhos vão para as drogas. Sim. E são coisas assim, simples. Às vezes um irmãozinho mais novo que nasce. E aí você deixa o irmãozinho mais velho de lado. Quem vai visitar o irmãozinho mais novo, cumprimenta só o irmãozinho mais novo. O irmãozinho mais velho é deixado literalmente de lado. Ninguém nem cumprimenta ele. Sim. E aí, às vezes, ele tem uma personalidade mais boazinha, a pessoa mais calminha, mais quietinha, né? E a mãe e o pai falam, não, fulano não importa. Fulano é tão humilde. Você pergunta o que ele quer de presente, ele fala, não precisa não, mãe, isso aqui tá bom. E aí nasceu uma princesinha, um príncipezinho ali, toda a atenção é para ele, todo presente é para aquela criança nova que nasceu, aí aquela coisa toda, e o irmãozinho vai ficando de lado. E aí ele não se sente pertencente ali. E ele não se sente visto. Às vezes ele quer ter uma liberdade ali dentro e não tem, e ele vai viver isso nas drogas. Porque na adolescência a gente procura um segundo grupo social. Ação das tribos, né? A gente busca um segundo grupo social. E ali, se eu me sentir pertencente, acabou. Porque ali você é o cara. Você faz bem demais, você é isso e aquilo. E para sentir pertencente, ele vai usar drogas. Ele vai usar o mesmo estilo de roupa, o mesmo boné, o mesmo corte de cabelo. Porque ele quer se sentir pertencente. Certo. Lilian, eu queria aproveitar o ensejo para falar do meu amigo pastor Flaviano, que tá aqui do nosso lado. Tá? Você precisou de uma ajuda aí na saúde mental, né? Precisou de uma ajuda nessa área. Procura nosso amigo pastor Flaviano, tá? Tem o QR Code dele aí, ele com certeza tem conhecimento, né? Para te ajudar, né? Para te ajudar nessa caminhada aí, né, pastor. O pessoal normalmente costuma buscar escape, costuma buscar em qualquer situação, não enfrenta o problema, né? Busca o pastor Flaviano aí e enfrenta a situação, vence ela no nome de Jesus, né, pastor? Caminhando. É isso mesmo. Saúde emocional não é luxo, é uma necessidade. Com certeza. Também, e não é pecado também, né, pastor? Não é pecado, não é errado. Não é coisa de louco. Não é coisa de louco. Exatamente. Não é coisa de louco. Também tem os nossos amigos das Geleias Amazonas, né? Lília, as Geleias Amazonas é o seguinte, o nosso amigo Thiago, né? Eu e a Gisele tivemos o prazer de conviver com ele na Jocum, quando nós estávamos na Jocum. Que bênção. Ele tá lá no meio da Amazônia. Lá no meio da Amazônia mesmo, trabalhando com povos indígenas, com tradução da Bíblia. E agora eles estão fazendo uma frente de desenvolvimento comunitário, porque a cidade que eles estão lá é a segunda cidade mais pobre do Brasil. Né? E aí eles desenvolveram as Geleias Amazonas. Tem aprovação do pessoal do Masterchef aí, enfim, o negócio é elaborado. Né? Aquelas frutas típicas lá da Amazônia. Então, se você quiser entrar em contato, procura o Thiago aí, procura Geleias Amazonas, né, no Instagram, que ele vai te dar a direção aí de como você vai estar adquirindo este produto e ainda abençoando o reino de Deus, né? Fazendo missão, né? Fazendo missão, né? Verdade. É isso aí, gente. Poxa, por mim, eu ficaria aqui um tempão, Lilian. Que prazer ter você aqui. Vamos marcar mais um, viu, Lilian? Vamos Pode marcar que eu venho. Se eu marcar mais um, porque falta tempo pra tanto assunto. Para tanto assunto. Nosso Deus, que... Então eu queria finalizar com a seguinte ideia. Nós pais, né? Eu e a Gisele somos pais novos. Pais que não são tão novos, né? Pense a educação dos seus filhos. Pense a sua família. Isso. Porque a sociedade do futuro depende disso. Tô certo, Lili? Sim, com certeza. Tanto a gente fala, essa sociedade corrompida, essa sociedade... Com os valores invertidos. Com os valores invertidos, nós somos os culpados. A família que leva esses valores. Nós somos os culpados. E o inimigo é mais astuto que a gente, não sou eu que estou falando, é a Bíblia, porque eles sabem disso. Implantar uma ideologia na cabeça da criança, né? É o que eles estão fazendo na escola. E eles sabem que vai mudar a geração, porque essas crianças vão crescer e essas crianças a mão que embala o berço é a mesma que governa o mundo. Então, a forma como essas crianças estão tendo a ideologia que eles estão tentando implantar, os pais estão deixando
estão lavando as mãos. No seu papel, né? Não assumem seu papel. Então, eles vão agarrar no que tiver ali. Alguns vivem por viver, acham que a vida não faz sentido. Outros vão se agarrar em algumas coisas que eles acreditam por aí. Outros vão ficar totalmente... Nem sabe que valores que tem, que não tem. Vão ficar perdidos. E é uma responsabilidade nossa, enquanto cristãos, levar esse conhecimento para a igreja. Sim. Porque, infelizmente, ainda existe muitas igrejas que falam que é errado terapia, tá? Que é errado procurar ajuda, que é errado... um monte de coisa, gente. Vocês não acreditam que eu escuto. O pastor também deve ouvir. Então, a nossa responsabilidade... Quando chega pra gente, né, já tá numa situação caótica. Sim. Se viesse antes, talvez não teria tanto sofrimento, tanta dor. Chegam pastores, esposa de pastores, falando pra mim que nunca tirou a farda, que chega na igreja sorrindo, que tem que estar bem, mas que já pensou até coisas ruins. E é uma pessoa ferida guiando outra ferida, um cego guiando outro cego. Deixa eu só... Quase encerrar. Não, mas né? eu ia fazer isso. Se você tiver mais alguma coisa pra perguntar, por favor. Não, eu tenho. Um pouquinho, né, das ideologias e tal, né, que vão mudando. Uma coisa assim que eu ouvi durante o tempo, né, deu aí eu vou educar meu filho em casa, porque se for pra escola, a escola vai doutrinar o meu filho. E assim, eu sou professora da escola pública, eu defendo a educação pública de qualidade. E uma das coisas assim que eu penso, né, me corrija se eu estiver errada, é que se eu tiver realmente essa relação dentro de casa, esses momentos de sentar, de conversar com meu filho, de ouvi-lo, de trazer valores para ele, quando ele chegar lá fora, ele não vai ser influenciado, ele vai ser a influência. E que é importante o meu filho estar lá para influenciar. Que eu preciso, né, criar essa criança de uma forma que ela não é apenas um produto social, mas ela faz a diferença na sociedade. E às vezes nós, como pais cristãos, a gente tende a querer isolar os nossos filhos. Não, ali você não vai porque ali pode ser perigoso. Como é que a gente trabalha isso, né? Para que seja eficaz realmente, que a gente possa realmente falar, não, meu filho, vai, eu confio em você, a gente tem uma relação legal ao ponto de eu saber que se houver algo errado, você vai se posicionar, você não vai se deixar influenciar. Como que eu chego nesse ponto? É com essa conversa? Fala só mais um pouquinho. A base são os valores e a cultura. Né? O que você ensina, o que você está falando, o que você está vivendo, de maneira intencional, gente. Porque a maioria está me ouvindo aqui e não vai mover uma palha. Ou vai achar que só com o que eu falei aqui já vai mudar a vida deles e não vai. Sim. Porque repete padrão, porque repete frase que ouviu dos pais, porque fala, eu não quero ser igual ao meu pai. E quem está falando que não quer ser igual ao pai vai ser igualzinho. Ou então vai ser o extremo e vai estragar o menino de outra forma. Então, eu preciso trabalhar internamente as feridas que eu tenho com pai e mãe. Quem tem coisa para resolver internamente com pai não prospera. Quem tem coisa para resolver com mãe não tem uma vida feliz, não tem uma vida leve, não consegue juntar o dinheiro, reter o dinheiro. Então, são N coisas que eu tenho que trabalhar dentro, porque os pais transferem feridas emocionais para os filhos. Por isso que eu criei a comunidade Mulher de Coragem, onde eu trabalho todas essas feridas, para essas mulheres pararem de transferir feridas emocionais para os filhos, porque é um movimento inconsciente. Quem está me ouvindo não vai falar, olha, eu tenho essas feridas que a Lília está falando. Pelo contrário, vai falar, eu não tenho isso. Isso é frescura. É só trabalhar, mete a cara no trabalho aí que não tem nada disso não. Não, eu aceitei Jesus, Jesus cura tudo. Jesus tem as suas formas de... Vocês podem me chamar de novo, tá, gente? Porque eu fiquei 3 anos de cama com fibromialgia. E Jesus te responde, mas ele tem as formas dele de responder. Eu tenho pessoas na comunidade Mulher de Coragem que é da Assembleia de Deus e arrancava o próprio cabelo, já não tinha franja mais, por causa de ansiedade, vai enrolando e ia puxando. E ela já tinha orado e pedido a Deus para responder. Deus respondeu, colocando ela na minha live.
E ela não só parou de arrancar o cabelo, como mudou 1 milhão de coisas na vida dela, no relacionamento dela e dentro da igreja. E hoje ela fala que foi a melhor decisão da vida dela, porque falava que era filha de Deus da boca para fora. Hoje se sente de verdade filha amada de Deus. Sim. E se posiciona como filha amada de Deus. E a irmã dela não conseguia engravidar, também da Assembleia de Deus. E depois que a gente ressignificou a história dela com a maternidade e com a mãe, ela estava repetindo a história da mãe. Ela engravidou em menos de 1 mês. A filhinha dela já fez 1 ano. Então, Deus tem as formas dele de responder, mas a pessoa quer que Deus bate na sua porta, abre a sua casa, te tira da cama ou do sofá e faça por você. Deus pode fazer? Pode, mas ele vai? Aí é outra história, porque ele faz do jeito que ele quer. E as pessoas acham... Agora, quando você tem uma dor de estômago ou quebra a perna, você fala, não, eu vou ficar aqui, Deus vai resolver. Você vai no médico, por que o emocional você não vai? A Bíblia fala que quem domina a sua própria emoção, quem domina o seu espírito, quem controla é mais poderoso, mais forte do que quem domina uma cidade. Sim. E que um homem que não consegue dominar as suas emoções é como uma cidade derribada. A mente domina tudo. A Bíblia fala em Romanos que eu só sou transformada a partir da renovação da minha mente. Sim. Então é possível renovar a mente. É possível porque o cérebro, ele não difere passado de futuro. Ele é atemporal. Não tem passado, presente e futuro. Igual Deus é atemporal. Por isso que você fica triste quando você pensa no passado, fica deprimido, triste. Porque para o seu cérebro você está vivendo aquilo. Sim. Por isso que você fica ansioso, angustiado quando você está pensando no futuro, porque para o seu cérebro você está vivendo aquilo. Por isso que você chora quando você assiste um filme, porque o cérebro também não difere realidade de fantasia. Por isso que se eu mandar você fechar o olho agora, se imaginar indo na cozinha, pegando um limão, partindo ele com a faca, espremendo a metade dele na sua boca, se você fechar o olho e realmente imaginar, você vai salivar, vai dar até uma coisinha aqui, mas você não está colocando o limão na boca. Para o seu cérebro tá. Então, dessa forma, eu consigo te ajudar a ir lá no seu inconsciente e dar um novo significado para as coisas que você viveu. Sim. E aí você vai parar de transferir isso para os seus filhos. Só que as pessoas me escutam e a maioria, graças a Deus tem algumas que não, mas a maioria não dá bola. Deixa para depois, ou acha quando é para elas acham que isso é inconsciente, mas elas acham que elas não merecem. Não, mas eu vou pagar X reais? Não. Eu tenho isso para fazer, eu tenho carro para pagar, eu tenho imposto para pagar, eu tenho cimento para comprar. Mas o mais importante é a base. A base do ser humano é o eu, é o sou. O que é que eu sou? Eu tenho que ter autoconhecimento. Certo. Não adianta eu buscar conhecimento, desenvolvimento pessoal, se eu não me conheço, porque uma hora eu travo. Só vai trazer mais confusão, porque eu não sei quem eu sou. Sim, sim. E aí a minha essência, eu não vivo a minha essência, eu vivo um falso eu. Que as pessoas falaram que eu seria, que as pessoas falaram que eu sou, aí eu tenho medo de falar não para não desagradar. Tem até um pouco a ver com orgulho, né? Também. É o orgulho de não querer admitir, no primeiro caso que nós comentamos lá no início do podcast, o orgulho de não querer admitir que tá fazendo um trabalho ruim com os filhos. Uhum. E aqui é o orgulho de querer expor a sua fraqueza. Tem a ver com orgulho. Tem mulheres que chora comigo lá no Instagram. Eu ajudo, converso. Na hora que você oferece alguma coisa, às vezes, o meu produto mais barato era a Comunidade Mulher de Coragem, que é R$199 por mês. Aí eu criei lá umas imersões para ajudar, ensinar a gerar diálogo, para poder a pessoa ter primeiro contato com essa coisa de ferida, do que te trava. R$197. E a pessoa fala... não, qualquer hora eu vou comprar. Não, mas Deus vai me abençoar, eu tenho certeza, meu casamento tá quase... Mas eu comprei um livro agora, casal juntos, não sei o quê. Gente, entende? Assim, a pessoa não toma uma decisão e toda transformação começa com uma decisão. Certo. Agora, respondendo a Gisele... Falei demais, né, Gisele? Mas não esqueci da pergunta, não. Não existe certo e errado. Cada família escolhe. Se eu tivesse condição, eu faria. Sim. Lília. Por achar que eu vou ensinar o que o meu filho, o que eu acho que é bacana. Mas não para isolar. Não para isolar. Meu filho estudou em colégio público,
que ele via os meninos levando arma e droga. Arma para matar o professor, faca para matar o professor e droga. E o que eu escuto, hoje meu filho passa, foi no Florestan Fernandes, eu moro quase em frente, ali na rua Chuva de Ouro, ali na Alterosa. Meu filho passa lá hoje, ele tem um Mustang. Então, a meninada adora, né? Faz aquele barulhão e o carro dele é bem esportivo, com umas faixas assim. Nossa, velho! Aí filma e tira foto, ele para, ele fala, eu estudei ali. Você também pode ter um. Aí os meninos, sabe? Os meninos ficam... Então, ele estudou ali. Os meninos matavam a aula de matemática para poder ir pro... Matava a aula. Matemática foi por minha conta. Matava a aula e ia lá pro clube. Onde que é aquele clube? Lá, tipo, pro mutirão afora, aquele... Do servidor. Do servidor, E ele ficava estudando. Ele ficava estudando matemática. Agora, meu filho correu risco? Claro. E eu criei ele, gente, não aconselho, tá? Mas muito certinho. Lembra que eu sou a certinha? A tipo 1? Matava a aula para estudar. Mas ele não matava a aula. É porque todo mundo matava. Não tinha... Ele, né? Então, eu criei ele ao pé da letra. Não pode bater. Não pode brigar. Não pode fazer isso, isso é errado, isso Deus não gosta, isso... Eu criei ele muito certinho, muito... Ele apanhou muito na escola, tadinho do bichinho. Então, assim, ele apanhava e não fazia nada, não reagia. E correu o risco de alguém que estava com essa faca matar meu filho? Correu. Correu o risco dele experimentar a droga e gostar? Correu. Entende? Então... O que falou mais alto foi o que eu ensinei, foi a forma que eu criei ele, foi a forma que eu fiz com ele. Eu consegui criar nele a crença de capacidade. A gente precisa de 3 crenças para conseguir o que quiser na vida. Capacidade, possibilidade e merecimento. Se eu acreditar que eu mereço, eu mereço, gente, sou filha de Deus, né? Eu mereço. Mas não acreditar que eu sou capaz, porque eu ouvi a vida inteira, você não faz nada direito, deixa aí que eu faço. Não, tem meia hora que eu te pedi, até agora você não terminou, deixa que eu termino. Aí eu não acredito que eu sou capaz. Não vai acontecer. Às vezes eu até acredito que eu sou capaz, que eu mereço, mas eu acredito que não é possível para mim. Só é possível para quem estudou em colégio particular. Se meu filho tivesse acreditado que só era possível para quem estudou em colégio particular, hoje ele não ganhava, ele ganha mais do que juiz, ele ganha mais do que médicos, do que juiz, ele vive uma vida excelente, é um menino muito jovem, eu fui mãe muito jovem, né? Casei na adolescência, fui mãe na adolescência, é um menino e tem uma vida que ninguém na família imaginou ter. Nem ele mesmo imaginou ter o que ele tem hoje. E fazer o que ele faz hoje. Trabalha numa empresa dos sonhos, que era o sonho dele trabalhar na Microsoft, ele é programador. Hoje ele já é líder de programadores sêniors. Então, é possível? É. Dá trabalho, não é fácil. Eu estou aqui para ensinar quem quiser aprender. Agora, a decisão se a pessoa quer ou não é de cada um que está me ouvindo. Sim. Agora que meu filho correu o risco lá dentro, correu. E se eu pudesse dar para ele um estudo que eu pudesse escolher quem vai ensinar, quem seria o professor, da onde vem... Eu tenho amigos que os filhos são matriculados em escolas americanas e o material vem. E os pais já colocaram algumas vezes nas escolas e os meninos até preferem. E os meninos são super educados, não são antissociais. Existe outra... Igual tem pessoas que me procuram falando assim, Lília, tá todo mundo falando pra eu pôr minha filha na escolinha, porque ela tá chorando muito, só fica me querendo. 1 aninho, 2 aninhos. Aí fala que tem que colocar pra ela socializar com outras crianças. Eu não concordo, mas não existe certo e errado, gente. Cada família tem seus valores, cada família tem a cultura que quer formar. Eu coloquei meu filho com 4 aninhos e se fosse hoje eu não colocaria. Você teria que... É só se fosse obrigado, A partir dos 4. Agora já tem que ser, né? Pois é. Então, assim, na minha época era com 7, eu acho, naquela época. E eu me arrependo. Eu deveria ter colocado com 7. É o que eu falo, assim, muito lá em casa, acerca disso, né? Eu falo, eu quero que a Cecília vá pra escola quando ela conseguir trazer o que acontece lá e me contar. Quando ela conseguir conversar comigo. Porque hoje, até os 4, nós não somos obrigados
precisa fazer a matrícula, a oferta é obrigatória, mas a matrícula não. Uhum. Então, assim, eu falo, na hora que ela conseguir me contar o que tá acontecendo, aí é a hora dela ir pra escola. É claro, eu tenho o privilégio de ter a minha mãe, a minha irmã, pra ficar com ela enquanto eu trabalho. Eu trabalho meio horário, né? Sou professora. E larguei um horário pra poder conviver mais com ela e ficar, então, só em um. Então, eu saio 6 horas da manhã, meio-dia eu já tô em casa com ela de novo. Então, assim, eu tenho este privilégio. Então, a nossa decisão em casa é essa. Quando ela conseguir contar o que acontece com ela, aí é a hora dela ser matriculada. Mas nem todo mundo tem, né? Infelizmente, né? A maioria dos cidadãos hoje Tem que ralar o dia inteiro, é senão o dia inteiro. Desafio. Um E desafio. precisa colocar, tem que contar com esse recurso. É isso. Muito bem. Então- Lilian, eu queria que você ficasse à vontade pra você falar das suas redes sociais, dos seus contatos, pro pessoal te procurar mesmo. Tá? É um desejo deste podcast. verdade. Você que ouviu, está precisando de ajuda, procura a Lilian, por favor. Né, pastor Flaviano? Com certeza. O meu Instagram é Lilian, com N de navio, Lilian de Paula Oficial. E o canal no YouTube eu ainda não estou produzindo conteúdo, mas ele existe. Sim. Também é Lilian de Paula Oficial. E lá no Instagram eu acho que é o canal mais Aí o pessoal, que o pessoal me procura lá. acha lá. Isso. Lilian de Paula Oficial. Isso aí, eles têm acesso aos seus produtos, aos seus materiais, né? Enfim. Gente, bom demais. Top demais. Como eu falei, eu gostaria de ficar aqui umas horinhas, né? Mas nós vamos ter uma próxima oportunidade em nome de Jesus, não é? Amém. Pode convidar que eu venho com o maior prazer. Com certeza. Obrigado, viu? Obrigado demais por esse tempo. O maridão que tá ali também. Obrigado Você deu esse demais, tempo, né? Que Pra você nós deu esse foi tempo aqui conosco, riquíssimo. né? Tenho certeza que você foi abençoado, né? Ô, Lilian, fica à vontade para dar as suas considerações finais aí. Gente, ser pai e ser mãe não é fácil, né? É uma tarefa árdua. Não é brincadeira criar um ser humano. E é uma responsabilidade muito grande. E eu acho que é a forma mais linda que Deus teve, assim, de mostrar um pouco do amor dele pela gente. E ele compara até o amor dele, né, com o amor de mãe. Quando ele fala, por acaso pode a mãe que amamenta esquecer o filho? Sim. Mas ainda que ela esqueça, eu não vou esquecer de vocês. Então ele compara esse amor de mãe com o amor dele por nós. E é isso que ele faz, ele nos instrui com muito amor, com muito carinho. Em momento algum você vê Jesus sendo autoritário. Ele era autoridade e ao mesmo tempo ele amava. Então eu aconselho os pais a serem firmes e gentis com seu filho. Porque é possível ser os dois, porque Jesus era e é Sim. firme e gentil. É possível dar limite e amor ao mesmo tempo. E enxergue o seu filho. Olhe para ele. Ele é alguém. Olhe para ele. Teve alguém que me perguntou assim, em um podcast também, de uma igreja também. Que pessoas chegam para o pastor falando, filho não tem que querer. Criança não tem que ser respeitada. É criança. Então, seu filho aprende a respeitar sendo respeitado. Seu filho aprende a amar sendo amado. Amém. Né? Bora pôr em prática tudo isso. Tenho certeza, Lilian. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Foi proveitoso demais. Nos abençoou ricamente. É material pra você seguir em frente, hein? É material pra você pegar tudo isso aí. Tá travado na vida aí. Pega esse material aqui. Procura a Lilian se quiser saber mais, tá? Mas tenho certeza que tudo isso aqui vai te ajudar a seguir em frente na sua caminhada de fé, na sua família, pra fazer da sociedade essa que você e eu criticamos, né, o tempo todo, mas pra fazer da sociedade que vem por aí uma sociedade melhor. Maravilha? Obrigado, pastor Flaviano. Obrigado, meu amor. Top demais. Obrigado, Lilian, mais uma vez. Obrigada, eu. Obrigado, Lilian. Deus abençoe e até a próxima.